Aí a gente vai para o CAPS. CAPS, se perguntarem na prova qual foi a primeira portaria que foi criado o CAPS. Portaria 224 de 92. Aí é lembrar lá do contexto histórico que eu falei para vocês. 87 foi criado o primeiro CAPS em São Paulo, deu certo, a década de 90 toda expandiu-se os CAPS. E aí, para expandir o CAPS e cada um funcionar de uma forma, não tinha como. Então, foi criada a primeira portaria de funcionamento do CAPS. Se perguntarem na prova qual é a primeira portaria, 224 de 92. Vocês vão lembrar que foi antes da reforma psiquiátrica, tá? Mas se perguntarem na prova qual é a portaria que regulamenta atualmente os CAPS, portaria 336 de 2002, pós promulgação da lei da reforma psiquiátrica, tá? Então, ó, hoje, portaria 336 de 2002. E aí, qual a missão do CAPS? Dar um atendimento às pessoas que sofrem com transtornos mentais severos e persistentes. Prestem atenção que às vezes eles colocam na prova um verdadeiro ou falso. E coloca assim, a missão do CAPS é dar um atendimento às pessoas com transtornos mentais leves e persistentes. Aí você coloca certo, porque você lembra o quê? A CAPS é atendimento extra-hospitalar. Então, transtorno leve. É transtorno severo, tá? A gente cuida no CAPS, gente, o doido, muito doido. O leve é na atenção básica, exatamente, são nos ambulatórios, tá? Então, é por isso que às vezes as pessoas não entendem, né? O CAPS é demanda livre. Aí chega uma paciente lá com transtorno de ansiedade. Ela é atendida, ela é acolhida, mas a pessoa que acolheu ela fala assim, olha, você não tem o perfil do CAPS, procura atenção básica. Aí ela fica chateada com isso. Não entende. Pô, mas eu queria continuar o tratamento aqui, gente. Se ela é misturada a um paciente esquizofrênico, daqui a 3 semanas ela piorou a ansiedade dela, porque ela vai copiar todos os trejeitos do paciente esquizofrênico. Tá? Então, CAPS é para transtorno mental severo. Quando você fala em severo, é o paciente esquizofrênico, é o paciente com tentativa de suicídio, é aquela depressão grave, tá? Isso é tratado nos CAPS. Depressão leve, transtorno de ansiedade, não é tratado em CAPS, ok? Oferecendo cuidados clínicos e de reabilitação psicossocial. Aí é outro erro em prova. Porque, né, eu já tive alunos que oferecendo cuidados clínicos está errado. Gente, a psiquiatria não é uma clínica? Então tá certo. Tá? Então prestem atenção, porque a gente acha que clínico, a gente lembra de clínica médica. Não, clínico é a especialidade. Ok? Objetivo do CAPS, segundo a portaria 336, substituir o modelo hospitalocêntrico, evitando as internações e favorecendo o exercício da cidadania e da inclusão social. Então, se perguntarem na prova qual é a principal estratégia do processo da reforma psiquiátrica, CAPS. Qual é o principal eixo norteador da política de álcool e drogas? Redução de danos. Tá? Então, fazem essa ligação. Eixo norteador da política de álcool e drogas, redução de danos. Estratégia da reforma psiquiátrica, CAPS. Tá? Aí a gente vai para a portaria propriamente dita. Ó. O que você vai colocar lá na sua coluna? Portaria 336 de 2002. Qual é a função dela?
Definir e estabelecer diretrizes para quê? Para o funcionamento dos CAPs, tá? Aí ela começa falando assim, esses serviços passam a ser categorizados, recebendo as denominações de CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS I e CAPS AD. Álcool e drogas, tá? O I, infância e adolescência, tá? E por que eles recebem essa denominação? Isso vai depender do quê? Do porte e da abrangência populacional, tá? Mas é o que é importante a gente saber, que todo CAPS só pode funcionar em área física específica, independente de qualquer estrutura hospitalar. Ou seja, eu não posso ter um CAPS no quarto andar do Salgado Filho. Não posso. Na mesma estrutura física, não. Eu posso ter do lado. Ah, Marciane, mas eu já vi. Tem. No Rio de Janeiro mesmo tem. Um CAPS que funciona na mesma área física, por exemplo, de uma policlínica. Pode isso? Não. Segundo a portaria, não. Tá? Então, todo CAPS tem que ter estrutura própria. Ele ainda enfatiza aqui no parágrafo único, ó. Os CAPs poderão localizar-se dentro dos limites da área física de uma unidade hospitalar geral ou dentro do conjunto arquitetônico de instituições universitárias, desde que independente na sua estrutura tanto física quanto no acesso e nos profissionais. Ok? Aí acharam? Esse parágrafo aqui? Único, tá. Depois eu mando para vocês, então. Não tem problemas. Vamos lá para o CAPS 1. CAPS 1, qual é a população? Então, um município que tem de 20 mil a 70 mil habitantes, ele é obrigado a ter um CAPS 1. Com menos de 20 mil, o que ele tem que fazer mesmo? Tem que ter uma equipe dentro da atenção básica. Ou referenciar esses pacientes para o CAPS mais próximo. Tá? Mas ele tem que ter essa articulação. Agora, população entre 20 mil e 70 mil habitantes, é obrigatório ter um CAPS 1. Tá? E aí a gente vai falar das seguintes características dos CAPS. Eu vou falar agora do CAPS 1, depois eu vou falar para vocês assim, é igual ao CAPS 1, quando eu falar CAPS 2, CAPS 3, porque é a mesma coisa, tá? Quais são as características do CAPS? Responsabilizar-se sobre a coordenação do gestor local pela organização da demanda e da rede de cuidados em saúde mental no seu território. Então, quem é responsável por organizar a demanda de cuidados de um território é o CAPS e não um hospital, por exemplo, tá? Ele também é responsável em regular a porta de entrada. É o CAPS que é responsável. Ele também é responsável em coordenar e supervisionar as unidades hospitalares no seu território. Então, por exemplo, os CAPS da AP 4.0, eles são responsáveis por ver como é que está, quem está internado, como é que está a internação na UPA da Barra, se tem alguém internado no Lourenço Jorge que seja de saúde mental. Para que isso, gente? Para evitar a internação em hospitais psiquiátricos, tá? A gente, inclusive, tem um grupo, né, de acolhimento da AP 4.0. Então, chegou lá no SER da Barra, o SER da Barra já coloca no grupo de Zap e aí os CAPs puxam. Para quê? Para os leitos de acolhimento. Porque não é o objetivo da reforma psiquiátrica não internar? Então, a gente puxa, a gente tira o paciente da crise em leito de acolhimento dentro do CAPS. Tá?
Supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica e realizar e manter atualizado o quê? A lista de medicamentos. Né? Aqueles pacientes que buscam medicamentos nas atenções básicas, os CAPS têm que dar conta disso, para ver se não está tendo o quê? Superfaturamento. Tá? Então, voltando, quais são as características do CAPS? Ele regula a porta de entrada, ele supervisiona a demanda, ele supervisiona medicamento, ele capacita profissionais, tá? Essa é a função do CAPS. Qual é o funcionamento do CAPS 1? O CAPS 1, ele não funciona 24 horas. É um CAPS que funciona dias úteis. Então, ele funciona de segunda a sexta, de 8 às 18. Hã? Só o 3 funciona 24 horas. Então, ó, funcionamento do CAPS 1, de segunda a sexta, de 8 às 18. Tá? Quais são as assistências prestadas no CAPS 1? O que você tem lá no CAPS 1? Tem atendimento individual, tem atendimento em grupo, tem atendimento em oficina terapêutica, tem visita domiciliar, tem atendimento à família, atividades comunitárias e tem alimentação também. Parece uma coisa boba, mas já foi uma questão de prova, a alimentação. Não sei se vocês já perceberam quando vocês passaram pela psiquiatria, né, pela saúde mental, que as prescrições de saúde mental não têm horário. É manhã, tarde e noite. Tá? Porque a gente trabalha com turnos. Então, na alimentação também é preconizado pela portaria turnos. É claro que na prática isso não acontece, né? Porque o que o doido tem é fome. Então, vai dar uma comida só para ele de manhã. Tu vai apanhar. Então, né, não pode. Mas, para a prova, vale o que está escrito, tá? Então, quando falarem de refeição no CAPS 1, é de acordo, e em todos os outros CAPS, né, é de acordo com turno, a gente conta turno. Então, como o CAPS 1, ele funciona de 8 às 18, ele tem 2 turnos, manhã e tarde. Então, o paciente, se ele fica 4 horas, ele tem direito a uma refeição, se ele fica 8 horas, ele tem direito a 2 refeições. Isso na teoria para a prova. Na prática, a gente tem café da manhã, colação, almoço, tá? Recursos humanos do CAPS 1. Primeiro, qual é a capacidade de atendimento? 20 pacientes por turno e não pode ultrapassar a 30 pacientes por dia. Aí vem o seu questionamento. Mas, Marciane, o CAPS não é demanda livre? Como é que vai ter limitação de atendimento? É porque a portaria, gente, quando ela fez essa limitação, ela pensou em quem? No profissional de saúde, tá? Então, a equipe lá atende 20 pacientes num turno, ela não tem condições mentais, nem físicas, porque é um cansaço físico e mental, de atender mais 20. Então, é no máximo 30 pacientes por turno. Isso é teoria. Ponto. Tá? Qual é a equipe mínima de um CAPS 1? 9 profissionais. Essa é a equipe mínima. Tá? O gestor, ele é obrigado a contratar 9 profissionais. Se ele tiver dinheiro para contratar mais, ótimo. Mas o que a portaria preconiza? 9 profissionais. Quem são esses profissionais? Um médico com formação em saúde mental, um enfermeiro. Percebam aqui que o enfermeiro ele não tem formação, não precisa ter formação em saúde mental, ó, não está preconizado pela portaria. 3 profissionais de nível superior e 4 profissionais de nível médio. Marciane, esses profissionais aqui, quem são? Vai depender do gestor. Se o cara for um bom gestor, ele vai perceber qual é a maior demanda dele. A minha maior demanda aqui é paciente em depressão. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que contratar quem?
um psicólogo, certo? Como um desses profissionais de nível superior. Não, mas a minha maior demanda é retardo mental. O que é mais importante ali? Um terapeuta ocupacional. Entendeu? Então, isso vai ser de acordo com a demanda e de acordo com o gestor. Tá? O que vocês precisam saber para a prova é capacidade de atendimento do CAPS 1. 20 pacientes por turno e não pode ultrapassar a 30 pacientes por dia. Né? Equipe multiprofissional, no mínimo 9 profissionais. Tá? E o enfermeiro não precisa ter especialização. Ok? Vamos para o CAPS 2. CAPS 2. Qual é o município que é preconizado ter um CAPS 2? População de 70 mil a 200 mil habitantes. E quais são as características? Iguais à do CAPS 1. Regular porta de entrada, regular medicação, capacitar profissional, tá? Igualzinho à do CAPS 1. Funcionamento do CAPS 2. Ele também funciona dias úteis, ou seja, ele só funciona de segunda a sexta, exceto sábado, domingo e feriado. Funciona de 8 às 18 também. E qual a diferença de funcionamento entre o CAPS 1 e o CAPS 2? A portaria, ela respalda o gestor local ter um terceiro turno até as 21 horas, tá? Isso se justifica por quê, gente? Pela população que ela abrange, né? É uma população maior que nem sempre dá conta de 8 às 18, tá? Característica, né? Quais são as assistências prestadas no CAPS 2? Igual a do CAPS 1. Atendimento individual, atendimento em grupo, visita domiciliar, iguaizinhos a do CAPS 2, tá? Recursos humanos. Qual é a capacidade de atendimento no CAPS 2? 30 pacientes por turno e não pode ultrapassar a 45 pacientes por dia. E quais são os profissionais? Um médico psiquiatra, um enfermeiro. Aí no CAPS 2 ele já enfatiza que o enfermeiro tem que ter formação em saúde mental. 4 profissionais de nível superior e 6 profissionais de nível médio. Ou seja, o mínimo de 12 profissionais. Pode até ter mais, mas o mínimo de 12 profissionais. Ok? Sim. Tem que ter cuidado com isso, que tem provas, tem banca que adora número, né? CAPS 3. Qual é a capacidade, né? Qual é o município que é obrigatório ter CAPS 3? Municípios que têm acima de 200 mil habitantes. Quais são as características? Iguais à do CAPS 1 e 2. Qual é a diferença? É o funcionamento, tá? Todo CAPS denominado 3, ele funciona 24 horas por dia. Então, ele funciona de segunda a segunda, tá? E aí, por ele funcionar de segunda a segunda, né? Manhã, tarde, noite, todo CAPS 3 é obrigatório, ele está referenciado a um serviço de urgência e emergência. Tá? Todo CAPS 3 é obrigatório, ele está referenciado. Por quê? Porque vocês vão ver lá na frente, quando a gente falar de recursos humanos, que não é obrigatório às 24 horas ter médico nos CAPS. E aí, às vezes a gente não consegue tirar paciente de surto. Na maioria das vezes a gente consegue, tá? Mas às vezes você não consegue. Às vezes... 24 horas não, tá? Às vezes, você pega um usuário, por exemplo, num CAPS 3AD, de álcool e drogas, que ele está em insuficiência respiratória por abuso de álcool. Aí é uma demanda clínica, não é? Por isso que a gente tem que estar referenciado. Ou seja,
Todo CAPS 3, ele deve ter vaga zero em hospital geral. Por isso que eles têm que ter uma referência. Precisou, tem que jogar na ambulância e levar. Tá? Assistência prestada no CAPS 3 são iguais à do CAPS 1 e 2. Atendimento individual, atendimento em grupo, atendimento, visita domiciliar. Qual é a diferença? A questão da alimentação. Por ele funcionar 24 horas, é considerado 4 turnos. Então, 4 refeições. Tá? E aí, se ele funciona 24 horas, gente, ele tem que ter o quê? Como é que o paciente vai ficar lá de madrugada? Vai ficar sentado numa cadeira? Ele tem leito de acolhimento, tá? A gente não chama de internação em CAPS, a gente chama de leitos de acolhimento. No CAPS 3, tem de 5 a 7 leitos de acolhimento. Isso é o que é preconizado pela portaria 336, tá? Pós-pandemia, 10 leitos. A gente aumentou para 10 leitos, tá? Durante a pandemia. Então, esse paciente pode ficar de eterno nesse leito de acolhimento? Não, porque senão não dá vaga, né? Ali é alta rotatividade. E então, o que preconiza a Lei 336? Quanto tempo o paciente pode ficar no leito de acolhimento? 7 dias corridos ou 10 dias alternados num período de 30 dias. Então, por exemplo, um paciente que trata depressão no CAPS. Ele chegou lá no CAPS e não estava legal, passou pelo médico. O médico alterou a medicação dele. E aí, por ele ter alterado a medicação, ele colocou ele no leito de acolhimento para observá-lo. Tá? Ele ficou 4 dias lá no leito de acolhimento e o médico deu alta para ele e falou, ó, volta semana que vem que eu quero te ver. Ele voltou na próxima semana. Não estava legal. O médico mudou a medicação dele de novo e colocou ele no leito de acolhimento de novo. Quantos dias mais ele pode ficar nesse leito de acolhimento? Mais 6 dias, tá? Porque foram 10 dias alternados. Passou desses 10 dias, o que é preconizado? Aí, regula para um hospital psiquiátrico. É por isso que a gente não pode extinguir o hospital psiquiátrico. Ok? Não pode ter extinção de hospital psiquiátrico. Porque uma hora a gente precisa. Tá? Então, para a prova. Portaria 336, o que ela preconiza de CAPS 3 quanto a leito de acolhimento? O paciente pode ficar no leito de acolhimento 7 dias corridos ou 10 dias alternados num período de 30 dias. Passou esse período, ele é regulado para outro leito de acolhimento, ou seja, regulado via CISREG para um hospital psiquiátrico. Tá? Recursos humanos do CAPS 3. Quantos atendimentos eu posso ter no CAPS 3? 40 pacientes por turno e não pode ultrapassar a 60 pacientes por dia. E qual é o mínimo da equipe? Aí a gente primeiro vai falar da equipe de segunda a sexta, de 7 às 7. 7 da manhã e 7 da noite. É um mínimo de 16 profissionais, tá? 2 médicos psiquiatras, 1 enfermeiro com formação em saúde mental, 5 profissionais de nível superior e 8 profissionais de nível médio. De segunda a sexta. Aí você me pergunta, e o período noturno, Marciane? Como é que fica esse acolhimento noturno? O que preconiza a portaria? 3 técnicos de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro e 1 profissional de nível médio da área de apoio, que é para a área administrativa, ou seja, não preconiza médico. Tá? É por isso que na saúde mental, o enfermeiro está juntinho ali, não existe um nivelamento. Porque nós somos, toda a equipe é importante para o atendimento ao paciente. Tá? Então, plantão noturno, acolhimento noturno, o que preconiza a portaria 336 é 3 técnicos de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro e 1 profissional de nível médio.
tá? Sábado, domingo e feriado. Como é que é preconizado? Um profissional de nível superior, aí ele não enfatiza qual profissional. Se o gestor tiver dinheiro para bancar um médico, ele banca. Normalmente ele coloca um enfermeiro, por quê? O salário é mais baixo, tá? Então, um profissional de nível superior, 3 técnicos sob a supervisão do enfermeiro e um profissional de nível médio. Ou seja, equipe de segunda a sexta, de 7 às 7 da noite, são 16 profissionais. Equipe noturna, são 3 técnicos e um enfermeiro e um auxiliar administrativo. Sábado, domingo e feriado, um profissional de nível superior, 3 técnicos sob a supervisão do enfermeiro e um profissional de nível médio. Ok? CAPS-I. Aí a portaria 336, ela bota assim, CAPS-I2. O que significa isso? Que o funcionamento desse CAPS-I é igual ao do CAPS-2, tá? Então, o CAPS-I é preconizado ter um CAPS-I numa população acima de 200 mil habitantes. As características são iguais à do CAPS-1 e do CAPS-2. E nós temos que essas características, né? A questão da regulação, da medicação, da formação dos profissionais, a gente também tem que estar atento no CAPS-I, o quê? Capacitar a equipe segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Hã? I3 não, porque o I3 ainda é novo, né? A gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu não sei se o CAPS Então, eu não sei se é o único do Rio de Janeiro ainda. Eu não sei se o CAPS da Jacarepaguá, esqueci o nome dele, né? Ali na Juliano Moreira, ele estava para esse ano se transformar em CAPS I3. É muito bom, né?